Por acaso, tu já chegou a fazer anúncios extremamente feios? Sem zoeira, extremamente feios, assim, ó, todos tortos, assim, ó, que só do designer pensar em ter que fazer um negócio desse já chega a dar calafrio, não consegue dormir direito na noite anterior. Já chegou a testar uma coisa desse tipo? Olha, eu sugiro que tu faça. Provavelmente vai dar muito bom nas tuas métricas. E abrindo um pouco essa ideia, em projetos que eu já participei, até vendo gente de fora, principalmente gente de fora, anunciantes lá dos Estados Unidos e tal, a galera costuma chamar esse tipo de anúncio de ugly ads. Ugly de feio, justamente anúncios feios. Em algumas operações que eu participei, a galera falava e brincava, pô, vamos fazer ugly ads, vamos fazer os anúncios mais feios que a gente puder, vamos fazer tal, tal, tal. E não é à toa, porque, para pensar comigo, quando eu estou considerando criar algum anúncio, eu quero o quê? Eu quero justamente chamar a atenção da pessoa. Eu quero levar a pessoa de um ponto até o outro. Esse é o objetivo do anúncio. Chamar a atenção e levar a pessoa a conduzir de um ponto até o outro. Beleza. E claro, eu não vou entrar nos pormenores, mas tá, a pessoa tem que ser qualificada e tal, o máximo dentro possível, enfim. E a questão é que o ponto principal para que eu chame a atenção de alguém é justamente quebrar o padrão, certo? Se eu tenho ali o tal do gancho, não sei o que, num vídeo XYZ, que eu tô aqui conversando contigo, abriu um anúncio agora, tal. Sou um anúncio. E aí daqui a pouco vem um ET aqui, ó. Eu tô quebrando o padrão. Não era esperado isso. Ou esse violão, ele levanta, saem os bracinhos do violão e o violão vem aqui na frente te dá um oi. Sei lá, sabe? Vou usar uma IA pra fazer uma coisa dessa daí, entendeu? Ou eu mesmo tô com uma panela na cabeça, meio que um menino maluquinho, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Eu quebro o padrão, a pessoa ela para, entendeu? Se eu tô numa biblioteca, tá todo mundo em silêncio, lendo, aí daqui a pouco um cara dá um berro, foi quebrado aquele padrão, sabe? Se eu tô num grupo onde está todo mundo numa muvuca, e aí tem um cara lá que tá mais isolado, mais de boa, mais quietinho, ou até um pequeno grupo, já chama mais atenção, tá quebrando o padrão da maioria, entendeu? Quando eu penso em justamente chamar a atenção, a quebra de padrão, ela é uma ótica que ela envolve a maior parte dos argumentos quando eu estou pensando em justamente chamar a atenção, quebrar padrão, sabe? E quando eu estou pensando em fazer anúncio, a galera geralmente quer fazer um design massa, quer fazer uma edição de vídeo muito foda, entendeu? Justamente quer passar uma percepção de valor aguçada, elevada, por causa que tu fazer um design muito foda, tu ter uma edição de vídeo muito foda, é justamente isso. Eu estou tocando muito mais na percepção de valor do que na própria consideração em relação a métricas, conversões. Beleza, tende a converter muito bem, mas não quer dizer, tu não tem garantia nenhuma de que, pô, vou fazer um vídeo que vai ser editado lá, sei lá por quem lá, pelo fulano XYZ que editava filme da Marvel. Eu vou fazer aqui o design do cara que faz as capas da revista da Vogue. Sei lá, entendeu? Não quer dizer necessariamente que tu vai converter muito bem, porque tu tem um design muito bom. Isso não só para anúncio, mas como para página, como tu for lá e colocar um banner foda num e-mail, entendeu? Não quer dizer que tu vai converter muito bem. Porque a questão, o primordial é a comunicação em si. É a ideia, o que tu está passando através daquilo. Tanto que muito anúncio, muita página é só texto, não tem nem design, converte feito água. Isso a gente para pensar, copy é comunicação, com intenção de venda na finalidade. Levar a pessoa de um ponto até o outro com a intencionalidade de vender, na maior parte dos casos. Ou simplesmente levar a pessoa, melhor dizendo, intencionalmente de um ponto até o outro. Isso é copy. Porque até muitas vezes eu não estou querendo vender, entendeu? Vender explicitamente, fazer uma oferta envolvendo dinheiro. E justamente quando eu olho para isso, eu tenho que conduzir a pessoa de um ponto até o outro, eu tenho que chamar a atenção dela para depois fazer a condução, beleza? E aí que entra o tal do Ugly Ads, por causa que tá todo mundo fazendo anúncios lá, pô, muito bem elaborados em relação ao design, em relação à edição de vídeo, e aí chega lá o cara e me faz um anúncio no Paint. Sei lá, o cara, entendeu? Provavelmente tu já deve ter visto por aí. E tem muita gente até que brinca com isso e já fizeram para vários nichos a mesma ideiazinha de, por exemplo, pô, o cara vai lá e faz um anúncio no Paint e coloca lá
estamos sem designer, o designer foi tirar férias, não sei o que, sabe? Estamos contratando designer, alguma coisa desse tipo. Ah, o design é feio, mas o preço é bonito. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? Brincar com essa jogada, justamente, e até levar copy atrelado ao design feio, entendeu? E isso tá quebrando padrão pra caramba. Tá quebrando padrão. Não quer dizer que, pô, só faça ugly ads, só faça anúncios que são extremamente feios, que são cavernosos esteticamente falando. Não é isso, não é essa a pegada. A questão é justamente tu abrir um pouquinho a consciência de que tu tem que quebrar o padrão. E tu fazer um anúncio, muitas vezes, mal elaborado em relação ao design, mas com intencionalidade, pode te dar ótimos resultados. E muitas vezes isso acaba acontecendo. Em vários projetos que eu já participei, pô, chegava lá e tinha um, dois designers, tinha lá um, dois editores de vídeo, tinha copy, tinha não sei o quê. E aí muitas vezes quem ia fazer um anúncio lá brincando, pô, posso fazer um anúnciozinho aqui só para dar uma zoada e tal, era o gestor de tráfego. O cara mal entendia de copy, o cara mal sabia deixar uma linha, sabe, reta no, ali no, numa ferramenta de design. E ele ia lá e fazia o anúncio, entendeu? E aí a equipe chegava lá e produzia lá um design muito foda, uma edição de vídeo, nossa senhora, sensacional, de cinema, Hollywood, abrindo um teaser, sabe? Da Marvel. E aí tu ia olhar lá as conversões, o anúncio do editor, do gestor de tráfego, pô, performava muito mais, entendeu? Então, essa questão de, pô, eu tenho um design muito bem elaborado, eu tenho uma edição de vídeo muito foda, é legal, é bacana, mas isso está muito mais atrelado à percepção de valor que a pessoa do outro lado tem de ti, entendeu? Porque quando eu bato um olho num design muito foda, pô, intuitivamente, eu já penso que aquele serviço, ele já é de um ticketzinho um pouquinho mais elevado. Assim como quando eu vejo uma edição de vídeo muito foda, tal, sabe? A percepção de valor já sobe. Se eu entro numa página, pô, e tem um design fodástico, cara, eu posso nem conhecer a pessoa, posso nem saber quem é, tal, mas eu já penso, opa, isso aí já tem um precinho um pouco mais elevado. Ou, ao menos, a percepção de valor ela já sobe. Preço e valor são coisas diferentes, sabe? E, enfim, tá atrelado a isso, justamente. Quando eu estou pensando em design, em visual, estética muito foda. Quando eu estou pensando num branding de marca, eu estou justamente atrelando a percepção de valor da pessoa do outro lado. Por causa que o visual, ele fala antes da comunicação falada, escrita. Cerca de 80% da comunicação é visual, entendeu? E não que seja a parte mais relevante, por causa que tu pode ter um design muito foda, eu posso chegar aqui todo emperiquitado, de blazer, sabe? Aqui uma pompa, uma roupância tal, e abrir a boca e só falar besteira. Não vai durar muito. É a mesma coisa se tu pensar no anúncio. Tu pode fazer um anúncio com o maior designer, um teaser que tá caindo um ET junto com um elefante, com um dinossauro, e entra tudo no liquidificador, e sai a logo da tua marca e já vem o Meteoro de Pegasus e o Harry Potter e não sei, sabe? Pode fazer nossa, o teaser assim, um cinematográfico. Só que se na hora que o cara for falar alguma coisa ali, naquele anúncio, naquele vídeo, naquele teaser, se não for alguma coisa legal, que seja condizente com o visual e que tenha pertinência em relação à criação direcionado para aquela persona, cara, dificilmente vai funcionar, entendeu? Em contrapartida, tu pode ir lá e fazer um ugly ads em relação ao vídeo. Tu pode justamente fazer um anúncio que nem eu tô gravando esse vídeo aqui, paradinho, de boa, camiseta lisa, fundo liso e ficar parado aqui, conversando, trocando uma ideia. Olha, fulano, se tu tá assim, assim, assado, um storytelling, um sei lá o que, um roteiro simples, sabe? E a pessoa comunicar aquilo e tu converter absurdamente. E isso funciona pra caramba. Eu, particularmente, os anúncios que eu uso para os meus produtos, para as minhas coisas, são praticamente todos assim. Os estáticos, eu faço só lettering, na maior parte das vezes. Eu não coloco nenhuma imagem, nada. E converte pra caramba. Tu vai olhar lá CTR de 5, de 6, de 8, CPC de 30 centavos, de 20 centavos, sabe? Tanto quanto os vídeos, que eu vou lá e faço paradinho. Quando não, pego e recorto alguma fração de algum vídeo aqui do YouTube. Que nesse vídeo aqui, pô, acho interessante, é condizente com o tema que eu quero dizer ali, que eu quero abordar, pô, vou recortar essa fração aqui, pá, e uso lá como anúncio de vídeo. Muitos players fazem isso. Reaproveitamento de conteúdo, entendeu? E funciona, performa pra caramba. Nossa, Arthur, mas tu tá parado, mas não tem dinâmica, mas não sei o que, cara. Quebra de padrão. Sempre pensa no padrão. Quando for justificar alguma coisa em relação, cara, tem isso, não tem aquilo, pensa no padrão.
Pensa no padrão. A mensagem, ela é o principal. Por mais que ela represente menos, percentualmente falando, do que o visual, ela que é a base, que nem eu disse. Não adianta tu chegar, tu vai conversar com uma pessoa, nossa, a pessoa tá perfumada, a pessoa tá maravilhosa esteticamente, só que o cara abre a boca, não fala nada com nada. Tu vai perder o interesse. Tu vai querer virar as costas, ô fulano, valeu, tchau, tchau, obrigado. Entendeu? Contrapartida, o cara pode chegar de Havaianas, pratica uma regata surrada, bermudinha lá, furada do lado, com licença, tal. Tu já vai olhar meio assim, tá, vai quebrar o padrão, querendo ou não, o cara já vai te chamar a atenção, porque todo mundo no ambiente tá super bem trajado. E aí, quando o cara abre a boca pra falar contigo, pô, fenomenal, fantástico. Cara conciso, sabe, preciso nas coisas que ele tá falando, vai te reter ali, vai manter ali. Tu vai querer escutar mais o cara, tu vai dar mais tela pro cara, sabe? Vai querer conversar mais. Isso se já não vier mais pessoas na volta por curiosidade, querendo entender o que tá acontecendo naquele momento. Entendeu? Então, é justamente esse o raciocínio. Pô, eu tenho que quebrar o padrão. Muita gente estava contando dinâmica pra caramba. Tem que fazer cortes no anúncio a cada 3 segundos. Cara, opa, pera aí. É a oportunidade de eu dar um respiro e falar mais devagar, sem tanta dinâmica. Entendeu? E até tu pensando, a maneira que tu comunica, tanto quanto o que tu comunica, vai se traduzir muito nas pessoas que tu está atraindo ou que tu está repelindo para aquele conteúdo, para aquele material. Entendeu? Se eu fizer muitas dinâmicas pra caramba, se eu for muito apelativo na minha comunicação, o que provavelmente vai acontecer? Eu vou trazer gente que se encaixa nesse perfil. Em contrapartida, se eu fizer anúncios mais suaves, mais tranquilos, mais softs, entendeu? A tendência é que eu traga gente que se identifique com isso também, entendeu? Então, se tu puder e tu achar interessante, eu sugiro muito assim, que tu faça esses testes. Pega e faz um anúncio só de lettering. Pega e faz um anúncio onde tu pega um bonequinho no Paint e faz um bonequinho de palito do lado. Ou até mesmo na mão. Cara, quanto anúncio já fiz na mão, literalmente. De chegar, pegar um guardanapo, sabe? Uma folha de papel 4, escrever alguma coisa ali e tal, bater uma foto e pau, botar lá no gerenciador de anúncio, subir para ver o que acontecia. E as métricas, pum, estrondosas. Já cansei de fazer lançamentos de quase 7 dígitos, em que a maior parte dos anúncios eram assim. Cara, tu pegar na mão, literalmente, tu escrever aqui, bater uma fotinho e tal, e a pessoa postar lá, subir no gerenciador e as métricas altíssimas, sabe? Porque justamente o Ugly Ads, ele contradiz essa percepção e esse trabalho em cima de ter um design, um visual muito foda. E aí tu não tá quebrando o padrão, tu tá rachando o padrão no meio, tá, sabe? Então, vale muito a pena fazer esse teste. E claro, independente de tu ter um anúncio muito bem elaborado visualmente falando, de ter um anúncio feio pra caramba, sabe? Parece que tu fez dormindo de costa com um braço que tu não escreve, sabe? Tudo tem um único ponto em comum para dar certo, que é justamente ter pertinência criativa, pertinência na tua comunicação. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Se fizer sentido, se tu tiver um bom porquê para sustentar aquele anúncio, do porquê justamente ele estar assim, ele ter sido criado daquela maneira, a tendência é que performe bem, sabe? Do contrário, não. Simples assim. Isso pode ser o anúncio mais bem elaborado visualmente falando, quanto o anúncio mais feio do planeta. Porque a questão, como eu disse, é a mensagem, é a base, o que está sendo dito ali. O porquê das coisas estarem empacotadinhas, encaixadas da maneira que estão. Entendeu? Se tiver uma pertinência, pô, maravilha, tende a funcionar. Se não, cara, não vai dar certo. Tu vai fazer lá o bonequinho do palitinho lá, e aí tu vai escrever uma coisa que não tem nada a ver com o anúncio, com o que tu quer realmente dizer. Tu tá fazendo anúncio para vender um pente, para te vender um óculos, sabe? E aí no anúncio tu tá escrevendo alguma coisa sobre uma caixa de leite. Entendeu? Sei lá. Parece um exagero, mas acontece. E com muito mais frequência do que tu imagina. Ou que talvez tu perceba por aí. Entendeu? Mas acontece muito, muito, muito. A galera desliza assim, ó, em relação a copy, olhando especificamente para anúncios, em pontos que até então são básicos. E quando tu fala com alguém, nossa, tu vai falar de dores, tu vai falar de desejos, tu vai falar de benefícios. Nossa, é a base da copy. Só que tu vai ver a galera passar todo mundo reto. Pô, segmenta teu anúncio. Ah, não, beleza. Pô, é o basicão, né, Arthur? Nossa, tem que segmentar. Tu vai ver os anúncios, a galera não segmenta. A galera pensa que está segmentando,
mas tá falando amplo pra caramba. E aí, pô, tô trazendo gente desqualificada, gente que não tem nada a ver, pô, não tá vendendo, não tá convertendo no final ali na página. Claro, cara, tu tá abraçando o mundo inteiro, entendeu? Então, a tua mensagem tem que ser pertinente. Se a tua mensagem estiver cravada, cara, no visual tu pode fazer o que tu bem entender. Não, grosseiramente, é isso, sabe? E aí, se tu fizer, claro, o que tu fizer de design que venha a apoiar, a sustentar, a complementar o que está escrito, tende a fortalecer mais ainda a mensagem, entendeu? Se eu sou o cara lá que tô de regata e chinelinho, todo mal trajado, e com um baita de um discurso, massa, já tende a dar certo. E agora se eu botar esse cara que tá de chinelo e de regata, se eu botar nele um blazer, grosseiramente, se eu fizer um design foda, a tendência é que performe mais ainda. E olha o que eu falei, a tendência. Não quer dizer que vai funcionar melhor por causa que eu coloquei uma roupinha a mais no cara. Muitas vezes pode conectar muito mais, converter muito mais quando o cara tiver de regata e de chinelo mesmo. Tem que fazer teste, tem que fazer teste. E essa questão é justamente estar aberto a essas possibilidades, essas novas criações, vamos dizer assim. Sabe? Não pode se apegar. Pô, vamos testar. Vamos fazer um anúnciozinho XYZ. Pô, vamos fazer um outro assim, assim, assado. Vamos testar um design assim, sabe? Brinca com isso, brinca com isso. Se tiver pertinência, tu pode fazer o que tu bem entender. E aí que tá a graça. Porque, pô, tu poder fazer um anúncio à mão e bater uma foto, sabe? Pô, é legal pra caramba. Tu poder fazer um anúncio no Paint, poder fazer um anúncio no bloco de notas, sei lá, cara. Sabe? Brinca com isso. Se diverte criando. Entendeu? Se tu tiver pertinência, provavelmente vai performar muito bem. Sabe? Pertinência. A cópia alinhada com o design. Uma coisa fortalecendo a outra. E se tu não tiver design, se tu tiver só um lettering da vida, pô, aí mais ainda, né? Tu tem que ter o texto muito bem alinhado para que tu tenha boas métricas. E é isso. Testa uns ugly ads por aí, anúncios feios que a galera costuma falar muito. Como eu disse, em projetos que eu já trabalhei, funcionaram muito bem. Até hoje eu faço e ainda funciona muito bem. E vai continuar funcionando por causa que a gente é ser humano, cara. Essa questão que se atrela a comportamento humano, muitas vezes de, nossa, agora a curiosidade não está funcionando, agora a escassez não está funcionando. Cara, esse tipo de coisas, gatilhos e essas questões assim, só vão deixar de funcionar, sabe? Comportamento humano, quando a gente deixa de ser humano, cara. Então, pô, se uma coisa, se tem uma coisa que vai funcionar muito eternamente, é justamente a questão da pertinência, cara. Se tiver pertinência, pode fazer o que tu bem entender. Pode botar curiosidade, urgência, atenção, XYZ, tal. Vai funcionar. Se tiver pertinência, tende a dar certo, sabe? Então, é basicamente isso. Abre os olhos aí para novas possibilidades de criação, pensa na pertinência e, vamos dizer assim, tenta fazer um pouquinho, arrisca mais nesse processo criativo. Se possibilita aí, faz uns anúncios feinhos. Claro, depende da tua operação. Se, não, Arthur, pô, só posso fazer, eu só tenho gente high ticket, high ticket, sabe? Em relação aos meus serviços, e eu tenho que ter um visual muito foda, tenho que ter edições muito fodas. Olha, aí é uma oportunidade justamente de fazer um contraste, sabe? O anúncio é feio pra caramba, mas o serviço é maravilhoso. O anúncio eu fiz gastando 1 centavo, mas o serviço, ele é de milhões, sei lá, sabe? Brincar com esse contraste até, sabe? O que tu tá fazendo. Enfim, criação a gente pode tudo, desde que se tenha pertinência, independente se é um ticket de R$ 1 ou de um ticket de 1 milhão, entendeu? E aí, fica a teu critério, fazer esses testes aí. Eu acredito que vai ser muito, muito interessante e muito promissor também. Não é à toa que fora usam pra caramba, sabe? E em vários projetos gigantescos também. A galera não investe milhões em anúncios à toa se não fosse funcionar. Tá bom? É isso. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, compartilha com quem tu acha que vai ser útil. E é isso. Fique comigo para mais e melhores vídeos cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.